Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se ele de alguma maneira te agregar valor, se inscreva, ative o sininho e não esqueça de curtir. Introdução no livro Ouse Ser Diferente. Hey, hey, hey! O que você pode esperar? Este é um livro diferente. Está ficando claro nesses últimos anos que estamos enfrentando uma profunda crise. Não é uma crise somente financeira, ou de segurança, ou de liderança. É uma crise de autenticidade. Estamos mergulhados em pessoas mais do mesmo, empresas mais do mesmas, ideias mais dos mesmos. Elas não são nem de perto qualificadas para resolver os problemas que estamos enfrentando no planeta. Aqueles que deveriam ser nossas maiores inspirações perderam sua essência. Produzem o que vai vender, não o que vai transformar. Isso é muito grave. Nesses últimos 20 anos em que eu venho liderando um movimento de diferenciação, ficou claro que as maiores barreiras das marcas que ajudam são mentais, não físicas. Quando você muda alguma coisa simples em sua mente, as demais passam a fazer sentido. Quando você sabe o que procurar, as respostas começam a aparecer. Neste livro foi escrito abordando as bases para te transformar em um agente de transformação. Ele é o resultado direto das dificuldades mais comuns, depois de tantos anos ajudando pessoas a pensar diferente. E quais são as soluções que podem ajudar você a remover essas barreiras? É um livro que pode ser lido por empresários, mas também por sua equipe, por pessoas que já vivem sua missão e por quem quer fazer algo, mas não sabe por onde começar. Ele fala de como buscar um eu mais elaborado para poder ter inspiração necessária para criar as soluções que ainda não existem. Minha meta é que você tenha pelo menos uma grande ideia que faça muita coisa que já está na sua mente fazer sentido. Não é sobre trazer mais informação, mas é sobre ajudar a ver o velho de um jeito novo, inédito e diferente. Se ao ler disso você sentiu algo diferente no peito, leve este livro para casa. Não precisamos conversar. Que felicidade por ter você junto conosco nessa jornada. Nunca imite ninguém, que a tua produção seja como um novo fenômeno da natureza. Leonardo da Vinci. Introdução. Ele sabia que algo estava errado, não era normal. Depois de tantos anos vivendo ali dentro, ele conhecia cada centímetro daquela caverna, e o que ele estava vendo não era parte da paisagem. Sua família vivia há muitas gerações naquele lugar. Era escura, fria, profunda, mas oferecia abrigo e proteção. Tudo o que ele e seus irmãos conheciam era a vida dentro da caverna. Na verdade, ele nem sabia que estava dentro, pois não imaginava que existia um mundo fora, uma vez que seu mundo se resumia a sombras projetadas nas paredes pela luz das poucas chamas das tochas. E nesse pequeno mundo ele era feliz. Até que um dia, enquanto todos ainda dormiam, ele escutou uma voz. Era sutil, calma, quase que um pensamento, uma ideia. Ela falava dentro da sua mente. E era mais do que algo lógico, ela parecia se conectar ao seu coração. Ele sentia algo queimar no peito, e a voz dizia para ele sair dali. Sair como? Para onde? Ele achou que estava sonhando. Voltou a dormir, mas a voz não parou. Quanto mais ignorava, mais forte e profunda ela parecia ficar, até que chegou um ponto em que não podia ignorá-la mais. Levantou-se e sentiu que a voz o guiava para explorar os túneis proibidos ao norte da caverna. As gerações, os anciões de sua tribo, ensinavam de pai para filho que aquela região era perigosa e proibida. Quem se aventurou por ali nunca mais retornou. Por isso, ninguém entrava naquela região de túneis. Apesar do medo, a voz ficava cada vez mais forte. Quanto mais ele tentava ignorá-la, mais impactante ela se tornava. Não de uma forma assustadora, mas persuasiva. A voz parecia ter certeza do que estava falando.
mesmo que ele não entendesse o motivo. Então ele resolveu ir até o fim para descobrir o que aconteceria. Suas mãos tremiam, sentindo o frio da caverna escura. As paredes úmidas davam sinais claros de que há muito tempo ninguém passava por ali. Seu coração palpitava, podia sentir em sua boca o gosto do proibido. Se alguém o visse ali, sua posição dentro da tribo estaria comprometida. Ele estaria e traria vergonha sobre sua família, mas ao mesmo tempo ele sentia um frio no estômago que não havia sentido antes. Sentia que poderia a qualquer momento se deparar com algo inesperado, como um espírito, um monstro ou um guardião milenar. Deveria haver motivo para aquela região estar fora dos limites, e ele estava determinado a descobrir qual era. Ele seguiu a voz por horas, caminhando e escalando, sempre guiado por ela, subindo por túneis, ora largos, ora tão estreitos que só era possível passar se arrastando entre as pedras. Depois de muito esforço, ele se vê em frente a uma grande parede de pedras pequenas, de cor marrom, coberta de limo e de forma arredondada. Ele usa a luz da sua tocha para inspecionar de perto o que parecia ser um caminho, sem saída. Olha, procura, analisa, mas não consegue ver para onde ir. Seria esse o fim? Será que todo esse esforço, colocando a sua reputação em risco, seria em vão? Seria esse o fim da jornada? Então ele sente, de forma sutil, quase que imperceptível, ele nota que algo toca seu rosto. Não era algo físico, como uma mão humana. Era parecido com água, mas ainda mais leve. Não podia ser visto, mas definitivamente podia ser sentido. Seu corpo inteiro se arrepiava. Nunca havia sentido algo assim. Não sabia explicar, mas era real. Pela primeira vez, ele sentia o toque do vento, mesmo que ele não soubesse dar nome àquilo. Não havia nada do tipo na caverna, mas a sensação era incrível. De onde viria? Ele decide descobrir a origem daquela força invisível. Examinando mais de perto, percebe que uma das pedras parecia estar mais limpa do que as demais, como se estivesse ali há menos tempo. Usando sua tocha, ele tenta mover a pedra e, com algum esforço, ele começa a se mexer. Lentamente, animado com seu progresso, ele coloca ainda mais força. Estava determinado a ver o que tinha atrás daquela parede. Usando cada fibra do seu ser, com seus dedos e unhas firmemente inseridos em volta da pedra, ele começa a movê-la de um lado para o outro. A cada movimento lateral, a pedra se solta um pouquinho mais, e ele continua, até que ela começa a deslocar-se, afastando-se das outras. Seus braços começam a fraquejar. No momento em que achou que não teria mais forças, ele solta um grito, que vinha de dentro de sua alma. A pedra cede, e o que ele vê quase não pode ser descrito em palavras. É como se o brilho de 1000 tochas entrasse por aquele espaço. Ele leva, em vão, a mão à frente ao rosto. A luz que entra é tão forte que seus olhos ficam temporariamente cegos. Ele não vê nada. Teria despertado a fúria dos deuses? Teria morrido e estava seguindo o túnel da luz que leva ao mundo dos espíritos, assim como contado incontáveis vezes por seus anciões? Ele respira fundo, aguarda. A voz dentro da sua cabeça nada diz. Aos poucos, lentamente, sua visão começa a voltar ao normal. Ele se levanta, arrastando-se em direção à luz, e o que ele vê quase o convence de que ele estava em outro mundo. Ele nota que estava em um lugar bem alto, e de lá consegue ver muitas coisas que nem saberia por onde começar a explicar. Ao fundo, nota outros montes de pedras tão gigantes com algo branco em seu cume, aquilo que parece ser tinta branca, conforme vai descendo pelo gigantesco monte de pedra. Parece se tornar líquido, muito parecido com a água que ele bebe dentro da caverna, mas em vez de escorrer pelas paredes,
O que ele vê é uma corrente enorme e esverdeada que vem se entrelaçando pelo desfiladeiro, até se perder de vista. E por falar em cor, como descrever o azul acima da sua cabeça? É como as pedras usadas por seu xamã para curar doenças e dores, mas de um brilho tão profundo que cobre tudo o que ele pode ver olhando para cima. Ele fica sem palavras. O que seriam aqueles seres correndo em bandos lá embaixo? Anda sobre 4 patas e parecem correr muito velozes, muito mais do que um homem saudável de sua tribo é capaz. Ele nota outros animais voando acima de sua cabeça. Muitos tipos diversos, várias cores, tamanhos e formatos. Ele sente um calor tão amigável como se o abraço de sua mãe pudesse envolver todo o seu corpo. Instintivamente eleva o rosto e nota que no meio do grande azul que cobre havia uma grande fonte de calor, e como se uma tocha circular queimasse, sustenta no ar, muito, muito distante. Mas essa chama não soltava fumaça, nem precisava de ninguém para segurá-la. Ela estava ali, compartilhando seu calor com tudo que existia, tão longe quanto seus olhos eram capazes de enxergar. Então, ele se lembra de sua família. Eles precisam ver isso. Precisam saber que existe algo tão incrível, tão diferente e tão imenso. Tomado pela empolgação, dá meia volta e entra novamente pela passagem. Durante o regresso, ele só imagina a alegria que sua tribo irá sentir quando tiver a chance de conhecer tudo aquilo. Depois de algumas horas, chega de volta à sua tribo, dentro da caverna. Em uma mistura de cansaço com euforia, suas palavras não conseguem acompanhar seus pensamentos. A situação chama a atenção de muitos, que se aproximam para tentar entender o que estaria acontecendo. Ele tenta explicar, mas parece que as palavras que conhece não fazem jus ao que ele viu. Tenta explicar um manto azul que cobre tudo o que se vê. Tenta explicar a camada de tinta branca que parece derreter do topo dos montes e que vira água, mas que não escorre das paredes como na caverna, mas corre livre ao alcance de todos. Tenta falar dos animais que cresceu apenas vendo como desenhos nas paredes e como existem muitos formatos e formas. Tenta explicar a redonda tocha flutuante que queima sem precisar ser alimentada. Quanto mais ele fala, mais parece o quão confusas as pessoas ficam. Elas fazem muitas perguntas, mas ele não tem as respostas. O que ele narra parece um sonho, uma alucinação. Nada disso era possível dentro da realidade da tribo. De onde ele tirava tantas ideias de coisas impossíveis? Estaria ele adoecido? Ou tomado por um espírito maligno? As pessoas começam a rir, enquanto um grupo acha muito engraçada a possibilidade da existência de um teto azul que não fosse de pedras. Outro grupo começa a sentir ofendido. Algumas pessoas mais exaltadas tentam agredi-lo. Dizem que ele havia despertado a ira dos deuses e que agora todos ali corriam perigo de ser amaldiçoado como ele. Os anciões se reúnem para decidir o que fazer com o jovem. Ele tenta explicar que, apesar de não ter todas as respostas, existia um mundo incrível para além daquelas cavernas. Ele também não poderia explicar tudo agora, mas sabia que poderia provar que era verdade, se eles o seguissem pelos túneis proibidos até o local que havia encontrado. Túnel proibido? Como assim? Quer dizer que ele havia ido onde todos sabiam que não se deve entrar? Ele havia ignorado a sabedoria passada de geração em geração? Havia quebrado o pacto de sua tribo em busca de algo sugerido por uma voz que ninguém mais conseguia ouvir? E isso era mais do que suficiente. Ao acordar naquela manhã, o jovem jamais imaginaria que seguir essa voz mudaria sua vida para sempre. Agora ele estava sendo ridicularizado, agredido, desacreditado. Sua família estava envergonhada. E agora? Ele não poderia negar o que havia visto, ouvido. Ele sabia que era difícil de acreditar, mas era real. O que poderia fazer? Fingir que não havia testemunhado com os próprios olhos que existe um outro mundo,
onde coisas que parecem impossíveis estão acontecendo, existindo, o que fazer agora? Ele não poderia mais voltar a viver a vida como antes. Seus olhos viram, sua pele e seu coração sentiram o que era impossível, que o seu mundo era muito maior do que as paredes da caverna. E agora, com sua consciência expandida, ele não poderia simplesmente voltar à vida anterior, sem cor, sem calor e sem propósito. Se fosse assim, ele preferiria morrer a negar sua convicção. Os anciões chegam a uma decisão. Decidem que o jovem é uma má influência, um mau exemplo para as crianças, que ele havia selado o seu destino, quando decidiu quebrar as tradições da tribo. Aquilo era inaceitável e pedia uma punição. Sua presença não seria mais permitida ali. Ele deveria partir e nunca mais voltar. Não lhe foi dado nada além de um cantil de água e uma roupa feita de lã de ovelha. Sua mãe, aos prantos, clamava por misericórdia, mas a decisão havia sido tomada. Ele precisava partir. Para ter certeza de que seu exemplo não fosse seguido, os anciões deram uma pele de cordeiro para o jovem, mas não era uma pele comum. Deram a menos desejada, a menos desprezada, a pele de uma ovelha negra, a pele do animal que não se encaixa no rebanho, que tem um espírito rebelde e que muitas vezes é morto por exigir atenção constante. Era uma profunda forma de humilhação. O jovem sente as lágrimas correrem por seu rosto. Ele não havia pedido aquilo. Não era seu plano, mas se o povo que amava e protegia só o aceitaria se ele abrisse mão de tudo que havia descoberto, ele também não desejava ficar ali. Que assim fosse. Assim nasceu a lenda da ovelha negra. Este não é o fim da história. Ainda vamos voltar a esse conto até o final do livro. Mas decidi começar a narração contando esse relato, baseado no mito da caverna de Platão, pois esse livro é dedicado às ovelhas negras de nossa sociedade. Há pessoas que pensam diferente, que não se encaixam nos padrões, normas, regras ou estereotipos de sua tribo, aqueles que têm uma voz dentro de si, chamando-os para explorar mais, para ir mais longe, para ver o inédito, aqueles que veem o que demais não vê, mesmo que pareça improvável ou impossível, aqueles que não negam o que acreditam, que não se envergonham de quem são, aqueles que são ovelhas negras. Ovelhas negras são aqueles que veem o que os demais não veem, mesmo que pareça improvável ou impossível. São aqueles que não negam o que acreditam e não se envergonham de ser quem são.